Era o ano de 1926, em uma pequena e pacata cidade chamada Vila Bela. Um cenário típico do sertão, com suas casas de adobe, ruas de terra batida e uma população acostumada ao silêncio e à dureza da vida. Ali vivia tia Ninha, uma jovem sertaneja de apenas 17 anos, dona de uma beleza rara. Morena de traços fortes e olhos brilhantes, ela fazia os homens da região suspirarem só de vê-la passar. Apesar de sua aparência encantadora, era uma moça simples, de origem humilde, e carregava consigo uma personalidade firme, dessas que não se dobram com facilidade. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão, do sul, do exterior? Quero saber até onde essa história vai chegar. E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião. Brincadeiras à parte. Aproveita já, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Certo dia, uma figura poderosa apareceu na porta de sua casa. O temido Coronel Bira. Um homem influente, dono de vastas terras, gado, fazendas e do maior armazém da região. Seu nome causava respeito e medo. Com um discurso aparentemente gentil, o coronel se dirigiu ao pai da moça, Toninho Amaral, propondo que ela começasse a trabalhar em seu estabelecimento. Segundo ele, seria um serviço leve, sem grandes exigências. Limpar o local, tirar o pó das prateleiras, varrer o chão, coisas que qualquer moça poderia fazer com facilidade. Toninho, que via na proposta uma oportunidade para a filha iniciar sua vida adulta com independência, respondeu com naturalidade: "Se ela aceitar, coroné, pra mim tá tudo certo. Ela já tá virando moça, pode cuidar da vida dela." Mas o que Toninho ignorava era o verdadeiro propósito por trás daquela oferta. O coronel Bira era conhecido por sua postura predadora. Não oficialmente, é claro. Nenhuma das famílias sabia com certeza, mas os boatos corriam entre sussurros. O coronel costumava iludir moças ingênuas com promessas de joias, vestidos caros e uma vida melhor. E quando não conseguiam o que queriam, usava a força bruta para satisfazer seus instintos mais baixos. Depois disso, entregava-lhes algumas notas, ameaçava suas vidas e as de seus familiares, e ordenava que o silêncio fosse mantido. Seus jagunços, homens rudes, deformados pelo tempo e pelo crime, cuidavam de fazer valer as ameaças. Por medo de represálias, ninguém jamais ousou denunciar o coronel. Ignorando esse lado sombrio, tia Ninha começou no armazém dias depois, empolgada com o primeiro emprego. Contava à mãe, entre sorrisos, que agora poderia ajudar nas despesas da casa e ainda comprar roupas novas para os irmãos mais novos. Estava feliz, esperançosa, acreditando que aquele era o início de uma nova fase. Mal sabia ela que caminhava rumo a uma armadilha cruel. Certo dia, quando o expediente estava chegando ao fim e os demais empregados já tinham ido embora, o coronel colocou em prática seu plano. Conduziu a jovem até o fundo do armazém, entre sacas de arroz e palha seca, e sem aviso, a imobilizou. Usou um lenço embebido em um líquido entorpecente, provavelmente clorofórmio, e pressionou contra seu nariz. Tia Ninha desmaiou sem entender o que estava acontecendo. Quando recobrou a consciência já no fim da tarde, com o sol desaparecendo atrás das serras, sentiu o peso do que havia acontecido. Em desespero, chorou sozinha, sentindo-se violada e profundamente humilhada. Voltou para casa em silêncio, sem contar nada a ninguém, e passou os 3 dias seguintes trancada em seu quarto, refletindo. Porém, diferente de outras vítimas, tia Ninha era feita de outra fibra. Decidiu que não deixaria isso passar impune. A cabeça de tia Ninha fervilhava de pensamentos. A dor da violência sofrida ainda pulsava, mas seu espírito rebelde recusava o papel de vítima calada. Não era daquelas que se curvavam diante da maldade. Sabia que naquela terra onde o dinheiro calava a justiça e os coronéis compravam até silêncio, recorrer às autoridades seria inútil. O que o coronel havia feito com ela, certamente já havia feito com outras. E se nada fosse feito, continuaria fazendo. Foi então que uma ideia ousada começou a tomar forma. Tia Ninha, com uma calma calculada, caminhou até a única gráfica da cidade onde os senhores imprimiam cartazes de festas e comunicados do mercado. Levou o pouco dinheiro que possuía e encomendou milhares de panfletos, cada um com palavras diretas, afiadas como navalha.
Ali, sem citar nomes diretamente, mas com detalhes inconfundíveis, expôs as ações repugnantes do coronel Bira, suas promessas falsas, seus abusos, suas ameaças. Mas ela não parou por aí. Contratou 10 meninos de rua, conhecidos por correrem pelas vielas da cidade feito cabritos soltos, e distribuiu as ordens. Entregar os panfletos em cada casa, comércio e esquina de Vila Bela, especialmente nos arredores do armazém do coronel. Os meninos, animados pela novidade e pela moeda no bolso, cumpriram a missão com eficiência. Ao amanhecer do dia seguinte, a cidade acordou em polvorosa. Os panfletos estavam em toda parte. Em cada balcão, janela, portão. Um silêncio desconfortável tomou as ruas. Olhares desconfiados se cruzavam. Línguas presas pela surpresa, mas corações agitados pela revolta. Muitas mulheres, ao lerem o conteúdo dos papéis, finalmente encontraram coragem para compartilhar o que também haviam vivido. Histórias até então escondidas sob vergonha e medo. Pais de família, antes ignorantes sobre os acontecimentos, agora escutavam com lágrimas nos olhos e raiva nos punhos o que suas filhas passaram. Tianinha, determinada, reuniu as jovens abusadas e suas famílias em uma casa afastada da cidade. Não havia espaço para choro ali, só para decisões. Todos sabiam que denunciar o coronel seria inútil. Os juízes, o delegado, até mesmo o padre, todos deviam favores a Bira. Se fosse processado, no máximo pagaria para se livrar. E pior, poderia retaliar com seus jagunços, com o mesmo ódio que usava contra quem cruzava seu caminho. Foi quando um dos pais, um homem de poucas palavras, mas olhar firme, sugeriu algo inesperado. Só tem um jeito de resolver isso. Temos que tirar o poder dele. E o poder dele tá entre as pernas. A frase caiu como um trovão entre os presentes. Chocou, sim, mas fez sentido. Tirar do coronel sua arma de violência, não só física, mas simbólica. Uma vingança à altura do crime. E como a gente faz isso? Perguntou outro pai desconfiado. A resposta veio de uma voz mais velha. Um senhor que conhecia bem os cantos do sertão. A gente contrata cangaceiro. O burburinho aumentou. Contratar cangaceiro. Aquilo não era conversa de mesa de cozinha. Era coisa de gente decidida. Mas o plano ganhava forma. Uma das moças revelou que havia visto onde o coronel guardava seu dinheiro. Um cofre escondido atrás de um enorme retrato na sala de estar. O mesmo homem que sugeriu os cangaceiros disse então que tinha um primo distante, um tal de Zé Baiano que andava com ninguém menos que Lampião. Quando o relato chegou até os ouvidos do rei do cangaço, Lampião não escondeu a satisfação. Mas é um presente de Deus isso aí. Tava mesmo procurando um motivo para estraçalhar esse velho ceboso. Vai ser um prazer arrancar os bagos desse bode. Com a informação e o motivo certos, a vingança tomou corpo. Lampião não era homem de recusar um bom motivo para agir, principalmente quando envolvia justiça com gosto de vingança. Ainda mais quando a vítima era um coronel arrogante, desses que pensavam que o mundo girava ao redor de seu dinheiro e influência. Ao saber que o tal Bira abusava de moças pobres como se fossem propriedades descartáveis, o rei do cangaço reuniu seus homens sem pestanejar. Em poucos dias a operação foi organizada. Um dos pais das vítimas viajou a cavalo por 3 noites até alcançar o acampamento improvisado de Lampião, escondido entre as serras. Levou as informações necessárias. O coronel vivia só. Mulher e filhos o abandonaram depois que os panfletos expuseram seus crimes. Os próprios empregados começaram a se afastar do armazém, e a cidade agora cochichava pelas esquinas, evitando até olhar o velho nos olhos. A madrugada chegou pesada, abafada. Às 3 da manhã, Vila Bela estava adormecida. O único som que cortava o silêncio era o coachar dos sapos no brejo e o canto sinistro de uma coruja empoleirada num telhado velho. Foi nesse cenário que os passos silenciosos dos cangaceiros tocaram o chão como fantasmas. Sem fazer barulho, entraram pelos fundos da casa do coronel. Arrombaram a porta com precisão de quem já fez isso muitas vezes. Dentro, o velho acordou assustado com o estalo da madeira. Saiu do quarto ainda de pijama, segurando uma espingarda, o coração acelerado. Mas antes que pudesse reagir, 10 rifles apontavam para seu rosto amassado pelo susto. Larga essa espingarda aí devagar, bode velho, ou vai ser perfurado feito queijo.
disse um dos cangaceiros, num tom calmo, porém mortal. Sem opção, o coronel deixou a arma sobre a mesa de mogno da sala. As mãos tremiam. O suor escorria pela testa enrugada. Foi amarrado à força em sua própria cadeira de balanço com cordas grossas de couro. Ainda tentou protestar. Eu não devo nada. Isso é um absurdo. Vão me pagar caro por isso. Mas Lampião se aproximou com um sorriso debochado. Parou à frente do homem e, encarando-o como um predador que observa a presa, puxou um punhal de quase 70 centímetros da cintura. Tu não deve nada, é? Então me paga agora os 10 contos de réis da fazenda que tu me passou a perna, seu rato ordinário. Se não tiver esse dinheiro aqui nessa casa, tua alma vai esquentar lá no inferno agora mesmo. O coronel empalideceu. Aquele olhar de Lampião era mais gelado que o vento das madrugadas do sertão. Tentou argumentar, mas a voz embargada já não obedecia. Foi então que, em desespero, apontou com a cabeça para o retrato na parede. Lampião não pensou 2 vezes. Puxou o quadro e revelou o cofre escondido. Com algumas marretadas, o cofre se abriu, e o que estava dentro fez até os cangaceiros mais experientes arregalarem os olhos. Uma fortuna. Cédulas, barras de ouro, joias antigas, tudo escondido ali. Pelo menos 50 contos de réis. Era dinheiro suficiente para comprar metade da cidade. Lampião riu com satisfação. Mas que coisa mais linda! Olha só, gente. Esse bode era mais podre de rico do que a gente imaginava. E foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu novamente. Entraram, uma a uma, as 8 moças vítimas do coronel, lideradas por Tianinha. O coronel arregalou os olhos, reconhecendo todos aqueles rostos de imediato. Sua respiração falhou. O silêncio da sala foi cortado apenas pelos passos suaves das jovens que agora estavam ali, não como vítimas, mas como juízas. Um dos pais se aproximou, parando ao lado de Lampião. Com os olhos marejados e a voz embargada, cuspiu as palavras como se fossem veneno. Tu foi na minha casa, pediu minha filha para trabalhar, disse que era coisa leve, mas tu só queria abusar da inocência dela, assim como fez com as outras. Filha de homem honesto e trabalhador. Hoje tu vai pagar. Cada lágrima vai te custar um pedaço da tua honra. Lampião então se virou para as jovens e disse: Agora é com vocês. Eu vim aqui para servir a justiça do sertão. A justiça que homem nenhum compra com ouro. Vocês é quem vão decidir o destino desse bode. Se quiserem que ele morra hoje, levantem as 2 mãos. Se quiserem que ele viva, mas nunca mais possa fazer com outra o que fez com vocês, levantem só uma. E uma a uma, todas levantaram apenas uma mão. Nenhuma quis matá-lo. Todas queriam que ele vivesse, carregando o peso do que perdeu. O ambiente estava carregado. O calor da madrugada misturava-se com o peso da decisão que acabava de ser tomada. As jovens, todas com uma só mão erguida, selaram o destino do coronel. Ele viveria, sim, mas não como o homem que um dia fora. Não mais como o poderoso, respeitado e temido, senhor de terras e de armazéns. A partir daquele momento, sua identidade masculina seria arrancada com a mesma brutalidade que ele havia usado para destruir a dignidade de outras. Lampião, vendo que a pena havia sido escolhida com clareza e unanimidade, ergueu a voz com frieza. Quem não quiser ver, pode sair. Mas quem quiser assistir à justiça sendo feita, que fique em silêncio. As moças hesitaram por um instante. 2 delas recuaram para o alpendre. As outras, incluindo Tianinha, permaneceram firmes, olhos fixos no homem que um dia as fez chorar. Agora, o medo tinha mudado de lado. 4 cangaceiros se aproximaram. Com precisão e frieza, seguraram o coronel pelos braços e pelas pernas. Mesmo amarrado, ele esperneava. Gritava como um animal ferido. Berros desesperados ecoavam pela casa abafada, misturando agonia e incredulidade. Aquele que sempre esteve no controle, agora não tinha mais domínio nem do próprio corpo. Um dos homens do bando, conhecido como Mário Curativo, era mais do que um cangaceiro. Era também o enfermeiro do grupo. Era ele quem cuidava dos ferimentos durante as batalhas. E agora seria o responsável por garantir que o castigo fosse doloroso, mas não fatal. Lampião olhou para ele e disse: Pode começar, Mário. O que aconteceu em seguida não há como descrever sem estremecer.
O punhal, afiado como navalha, cortou mais do que carne. Cortou a história do homem. O coronel berrava, urrava, se debatia como um porco na hora da degola. O sangue jorrava, e os olhos das testemunhas se encheram de lágrimas, umas de dor, outras de alívio, outras de justiça. Imediatamente após o ato, Mário usou o que tinha à mão. Uma mistura de farinha, pimenta e cachaça. Jogou sobre a ferida aberta, causando ainda mais ardor, mas também evitando infecções. Depois fez um curativo improvisado, mas eficaz. Amarraram o coronel de volta à sua cama, coberto de suor, lágrimas e vergonha. Antes de sair, Lampião se virou para as moças e falou num tom direto, quase didático. Presta atenção aqui, que agora vem a parte prática. No cofre tinha 50 contos de réis. Ele me devia 10 por uma fazenda que me roubou há tempos. Tô cobrando aqui e agora. Então sobram 40 contos. Dividido por 8 vai dar 5 para cada uma. Mas pelo meu serviço e risco fico com 1 conto de cada, tá justo? Assim 4 contos para cada moça. Tá bom, não tá? As jovens apenas assentiram com a cabeça. Não havia o que discutir. Mas sabiam que, mesmo se quisessem, não tinham escolha. Nem precisavam. Lampião não estava sendo tirano. Estava sendo prático, como sempre fora. Até nisso, sua justiça era severa, mas estranhamente equilibrada. Agora escutem o que vou dizer. E escutem bem. Esse bode é vingativo. Não duvido nada que ele tente alguma desgraça. Ele perdeu tudo. Não tem mais mulher. Não tem mais filhos. Não tem mais honra. Quando um homem perde tudo, vira um perigo. Então eu aconselho. Sumam. Hoje mesmo. Reúnam suas famílias e vão embora daqui. Não esperem o sol nascer. Ei, cabra macho, antes de acabar a história, você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo. De onde você assistiu essa história? É lá do sertão? Do sul? Ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história braba como essa. As palavras de Lampião ecoaram como uma ordem sagrada. Aquilo não era um conselho qualquer. Era um aviso de quem conhecia o inferno de perto. E assim fizeram. Cada moça, com sua parte da fortuna, reuniu o que pôde durante aquela madrugada e partiu. Foram embora em silêncio, com os olhos voltados para a frente e o passado queimando atrás delas. Algumas pegaram caronas com tropeiros, outras montaram em burros emprestados. Levaram consigo as famílias, os poucos pertences e uma nova esperança de vida longe da sombra do coronel Bira. Lampião e seu bando desapareceram antes do primeiro canto do galo. Sumiram no mato como poeira levada pelo vento da madrugada. Ninguém na cidade os viu entrar. Ninguém os viu sair. Apenas os ecos da justiça ficaram nas paredes daquela casa maldita. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma sensação diferente no ar. Alguns trabalhadores foram até a casa do coronel, como faziam há anos para buscar ordens, pagamentos ou apenas bajular, mas encontraram a porta entreaberta, o silêncio fúnebre no ar e um rastro de sangue seco marcando o chão de madeira até o quarto principal. Lá, estendido em sua própria cama, entre lençóis manchados e bandagens improvisadas, jazia o outrora poderoso Coronel Bira. Estava vivo, sim, mas a expressão em seu rosto não carregava mais altivez. Era o olhar de um homem vencido, um olhar apagado, sem fogo, sem arrogância. Havia apenas medo, dor e a humilhação irreversível de ter perdido tudo aquilo que usava para subjugar os outros. O boato do ataque se espalhou mais rápido do que o vento que varria o pó das ruas. Uns diziam que foi Lampião, outros duvidavam. Alguns afirmavam ter ouvido passos e risadas abafadas durante a madrugada. Outros juravam que viram vultos cruzando a estrada de barro antes do amanhecer. Mas ninguém tinha coragem de ir à delegacia. E mesmo que fossem, a resposta seria o silêncio, pois até o delegado devia favores ao coronel. A verdade, porém, era que ninguém quis saber demais. Em cada rosto havia uma sombra de alívio. O mal havia sido punido. De forma cruel, sim, mas proporcional. Pela primeira vez o povo sentiu que a justiça havia descido do céu e pisado o chão duro do sertão. A esposa do coronel, ao saber da desgraça, voltou dias depois.
Mas não foi por amor ou compaixão. Veio apenas para buscar os documentos que garantiam sua parte nas terras e no dinheiro. Com os filhos a tiracolo, deixou claro que não ficaria nem mais uma noite naquela casa. Partiu sem olhar para trás, sem se despedir, como quem se livra de uma maldição antiga. Sem a mulher, sem os filhos, sem aliados e sem honra, o coronel definhou. Tentou manter o comércio, mas ninguém mais entrava no armazém. Os fregueses, antes submissos, agora evitavam até cruzar seu olhar. Os empregados sumiram, os jagunços o abandonaram, e as mercadorias apodreciam nas prateleiras. Meses depois, os papéis da fazenda foram tomados por credores. Os cartórios começaram a notificar penhoras. As terras foram leiloadas e os bens do coronel vendidos por preços irrisórios. Ninguém queria carregar o nome de Bira nas escrituras. Era um nome maldito, marcado, envenenado pela vergonha pública. A casa onde tudo começou foi se tornando ruína. O mato cresceu no quintal. O telhado começou a ceder. As janelas rangiam ao vento como se gritassem em desespero. E no quarto escuro e isolado do mundo, o coronel se apagava lentamente. Foi encontrado anos depois por um vizinho curioso, que notou o cheiro forte vindo do casarão. Estava deitado, com os olhos abertos e opacos, cercado por poeira, mofo e solidão. Morrera sozinho, sem testemunhas, sem confissão, sem perdão. A cidade seguiu em frente. As moças que haviam fugido nunca mais foram vistas. Dizem que algumas reconstruíram suas vidas em outras cidades com nomes novos e histórias reinventadas. Algumas casaram, tiveram filhos. Outras preferiram viver discretamente, com medo de que o passado as alcançasse. Tianinha, ninguém sabe ao certo. Mas há quem diga que ela se estabeleceu num povoado distante, onde abriu uma pequena escola e ensinava meninas a ler, escrever e jamais se calar. Quanto ao nome de Bira, virou lenda, mas não daquelas heróicas. Era contado com vergonha, com nojo. As crianças eram alertadas sobre o que acontece com homens que usam poder para destruir vidas. E quando perguntavam como um coronel pôde terminar tão miseravelmente, os velhos do lugar apenas diziam: porque a mão de Deus pesa, e quando ela cai, não tem dinheiro que segure.